Este vídeo vem para mostrar não tudo, mas apenas um pouco daquilo que acontece aos nossos irmãos menores animais neste planeta Terra. Apenas um pouco, pois mostrar além seria demais assustador e não teria quem suportasse assistir. Além disto, as consequências que isto gera à vida física aqui, como os seres humanos, o meio ambiente e os animais, e a vida espiritual após aqui. Alguns talvez possam julgar que existam assuntos de maior importância a se tratar aqui na Terra. E talvez de fato existam, mas este assunto tratado neste vídeo é demais simples de ser resolvido. E a resolução disto levaria a uma vida muito mais harmoniosa e feliz para todos. E está na mão de cada um fazer a sua parte, que não exige muito esforço além de respeito aos animais. Este vídeo contém não só o que ocorre na Terra, como soluções simples e os benefícios de uma mudança em relação a isto. Que essa mensagem possa tocar o coração dos seres e levar a uma compreensão mais ampla da vida e assim a respeitando um todo. Uma em cada 3 pessoas que consomem carnes e laticínios podem ter problemas de diabetes, colesterol e problemas cardíacos. Hoje, já sabemos, a medicina e a ciência confirmam que uma dieta sem o consumo de carnes e laticínios pode promover a saúde, pode tratar e até mesmo curar a grande maioria das doenças mais comuns da humanidade, como diabetes, colesterol, problemas cardíacos. Já se sabe que a carne é uma das grandes responsáveis pelas diversas doenças que mais afeta as pessoas. Inclusive, hoje, a maioria dos médicos recomendam a seus pacientes, tanto como um tratamento, e há diversos relatos, até mesmo de cura, né? Uma dieta vegetariana. Ela pode servir como um tratamento e até mesmo cura. Se você pesquisar, você acha relatos de pessoas que às vezes consumiam é, dezenas de medicamentos em doenças, às vezes até mesmo terminais, e com uma simples mudança da alimentação, deixando de comer carnes e laticínios, em poucas semanas já foi se havendo uma melhora e tem casos até mesmo de cura, né? A pessoa passa de uma doença, às vezes, que está ceifando a vida dela, a uma cura, né? A nível físico, uma dieta vegetariana ela pode promover mais saúde, mais disposição, entusiasmo, evitar e até mesmo curar diversas doenças, né?
E como consequência, né, ter um resultado melhor em todas as áreas da vida, a nível pessoal, nível familiar, a estudos e também até mesmo questão financeira, né? Já que com mais saúde se consegue um maior desempenho em tudo o que faz, né? Indo para um nível mais profundo, a questão mental, uma dieta vegetariana ela pode contribuir para um maior equilíbrio mental e emocional. Além disso, já é sabido também que a carne ela estimula as paixões e os vícios humanos, tais como bebida, fumo, consumismo e desequilíbrio de todos os tipos. Uma dieta sem carne pode levar a uma mente, um organismo mais equilibrado, né? Evitando essas coisas. E indo ainda no nível mais profundo, a questão espiritual, né? Uma dieta sem carne, uma dieta vegetariana, ela pode contribuir para a sua elevação espiritual. Mestres como Ramana Maharshi, ele cita em suas obras, né? A sua obra principal, o livro que ele explica toda a questão do quem sou eu, né? Para a elevação espiritual. Ele cita como uma dieta saudável e sem carne, sem o consumo de carne e, obviamente, com alimentos saudáveis, né? Naturais, alimentos vivos como frutas, verduras, legumes, como isso pode contribuir para a elevação espiritual, pois torna todo um organismo mais limpo, mais sutil e, consequentemente, um funcionamento muito melhor, mais adequado, né, para se elevar a níveis mais. Obviamente que uma alimentação mais grosseira, com carne, ela, digamos que, atrapalha para que se haja uma expansão de consciência, para que se haja conseguir níveis mais elevados de percepções, né? Pois é como um carro com um combustível grosseiro que o funcionamento acaba sendo perturbado, né? O mesmo ocorre com a carne, né? Uma alimentação grosseira e pesada com carne e laticínios deixa o organismo mais denso, mais chumbado na terra. E quando se retira isso, passa a uma alimentação mais sutil, né? Vegetariana, o organismo funciona muito melhor e consegue se perceber mais na vida, né? Além disso, Ramatiz, em sua obra Fisiologia da Alma, ele explica toda a questão da carne, né? As consequências aqui na Terra, os karmas que isso gera, os problemas físicos que isso gera, além disso, os benefícios que um vegetariano tem, né? A sua saúde, a mente, o espírito, tudo, né? E foi devido a isso. Faz anos que eu aderi a uma dieta vegetariana. E eu reuni, né, toda a vivência que eu fui tendo nesse tempo. Além disso, todas as minhas pesquisas, estudos sobre o assunto. E organizei tudo isso em um material muito prático e eficiente para qualquer pessoa poder ler, entender e, se assim desejar, aderir a uma alimentação vegetariana. E foram esses dois livros que eu fiz, o Vegetarianismo e a Espiritualidade. Esse livro é como uma conscientização, né, da questão do vegetarianismo e a relação disso com a espiritualidade. Eu explico, né, todas as questões, tanto materiais quanto espirituais, que geram uma alimentação sem carne, né? O que o consumo de carne, o que é feito com os animais gera também, né, na Terra e como consequência a todos nós, seres humanos, e os benefícios, né, de se aderir ao vegetarianismo. E nessa outra obra também, 90 receitas fit vegetarianas, eu também reuni 90 receitas fit vegetarianas, receitas saudáveis, né? Além disso, um guia essencial para todos que desejem aderir ao vegetarianismo, para que saiba como poder iniciar isto, né, de uma maneira simples, saudável e não prejudicial, obviamente, né? Então, nesse livro tem um guia, tem todas as informações também do que o consumo de carne e o que é feito com os animais gera para a terra, para o meio ambiente e também para nós mesmos, para as pessoas, né? E os benefícios que se tem de uma alimentação vegetariana. Além disso, 90 receitas
extremamente fáceis de fazer, práticas, tanto receitas doces quanto salgadas. Metade mais ou menos são receitas salgadas, metade receitas doces. Fica a sugestão aí desses dois materiais aí para quem houver interesse. Tem na versão em PDF disponível para todo mundo e na versão impressa, né, para aqui no Brasil. Quem desejar, deixarei os links na descrição desse vídeo. Basta clicar e adquirir o seu. Parte da, do valor da venda desse livro será doado para instituições relacionadas a animais, né? E o valor também é um valor bem acessível que eu deixei para que seja acessível, né, mesmo, né, para todas as pessoas, né, para que tenham essa informação. Pretendo talvez deixar o PDF num valor também ainda mais barato e até mesmo às vezes gratuitamente, né? Às vezes posso colocar promoções gratuitamente do PDF. Né? E esse foi o vídeo. O vegetarianismo, ele é bom para você, ser humano, é bom para os animais, é bom para o planeta e é bom, o melhor de tudo, para você como espírito, né? É bom para a sua elevação espiritual. Então fica aí a sugestão de livro. Deus abençoe. Esse assunto nunca deram a devida atenção, nem mesmo nos meios religiosos, né? A maioria dos locais religiosos não simplesmente não ligam para essa questão. Inclusive a maioria, mesmo dos próprios religiosos, eles continuam a consumir carne, né? Na época do Kardec, ele também não mencionou muito essas coisas. Na verdade, no livro dos Espíritos, acredito que uma das últimas perguntas, das últimas páginas, tem uma questão falando sobre essa questão da carne. Mas fora isso, não há nada mais falando, né? Talvez aquele ainda não era o momento de vir à tona estas ideias, em vista que os seres ainda estavam muito materialistas. Quem já viu a história do Kardec pode-se ver pelo filme dele, Kardec. A revista Espírita também mostra bastante todo o trabalho que foi feito e a principal obra dele, o Livro dos Espíritos, né? Quem já viu todo esse material sabe como foi a luta dele para conseguir divulgar e colocar, né, à tona essa ideia, trazer a espiritualidade no mundo, né? No mundo em que a maioria era materialista e não tinha nenhum interesse em mudar isto, né? Quem já viu a história sabe quanto de opositores que teve. Teve a época que queimaram os livros dele, né? Então fizeram de tudo para prejudicar ou parar o trabalho dele, mas não tiveram êxito, né? E o trabalho dele continuou e é hoje uma referência para todos que desejam entender com uma fonte confiável essa questão da espiritualidade, né? Mas agora eu acredito que já seja o momento de vir à tona essa questão da alimentação e de quanto isso é importante para o desenvolvimento espiritual. E com isso, todos viverem uma vida melhor, mais harmoniosa. Com respeito, devemos lembrar sempre que para Deus todos somos iguais. E quando diz todos, não é apenas todos humanos, mas todos também irmãos animais, todos insetos, todos vegetais, minerais, tudo. Para Deus todos somos iguais. O ser humano pode quantificar, qualificar e as pessoas, as coisas, né? Mas para Deus todos somos iguais. Essa é a primeira questão, né? Eu preparei um vídeo há mais ou menos 2 anos atrás sobre essa questão da carne, né?
as consequências que isso gera para o mundo, né? A ecologia, o meio ambiente, a consequência que isso gera também para a saúde do próprio homem, né? Os malefícios da saúde. E os benefícios que se tem quando deixa de consumir carne e laticínios. Esses benefícios não envolvem apenas a questão da saúde física, mas também toda a questão emocional, toda a questão também do campo, da própria questão energética do corpo, né? Pode-se pesquisar, por exemplo, relatos das pessoas que deixam de comer carne e as mudanças que ocorrem na vida. Eu irei passar algumas questões que ocorreu comigo pessoalmente, né? Já faz 3 anos, se eu não me engano, que eu não consumo carne, né? E nem leite, né? Na verdade, raramente consumo alguma coisa que tem laticínio, mas a carne, realmente, nenhum tipo de carne já faz 3 anos, né? E a primeira coisa que é muito relevante na mudança é a questão de como que acaba, né? Alergias, problemas de respiração, nariz entupido, todo esse tipo de coisa acaba muito rapidamente, né? E isso é principalmente quando se tira o leite. O leite, vários médicos, né, nutricionistas já falam, né, sobre como isso é um alimento extremamente que causa alergias e um monte de problemas. E a primeira coisa que acontece é isso. Melhora-se muito essa questão, né? A pele também, o aspecto da pele melhora. Outra questão que é muito, mas muito relevante e que a melhora é estratosférica é a questão emocional. Quando se consome muito carne, deixa, deixa o corpo mais denso, né? Questão energética. Os espíritas dizem que o campo áureo fica até mais avermelhado, né? Então você acaba que ficando mais animalizado, né? Então, como um animal, por exemplo, luta pela sobrevivência, praticamente a vida é apenas isso, lutar pela sobrevivência. Então, quando se consome muita carne, se fica mais voltado para que nem uma questão animal, né? Então, na questão emocional, pode se tornar uma pessoa com mais raiva, com mais ira, com mais ansiedade, mais nervosa. Além disso, também a questão sexual, né? Que a carne faz o ser ficar mais ativo e mais pensando apenas nisso na vida, né? Então, a carne em si, ela vai deixando o ser mais voltado para o ser animal, né? No qual predomina instinto, sobrevivência, né? E, lógico, né, no caso dos humanos, a satisfação de desejos sexuais, etc, né? Mas no caso do animal, é mais a procriação mesmo, né? Eles têm esse instinto, esse desejo, mas é mais como uma questão de procriação, né? Mas o homem vai acabar aqui fazendo isso apenas para prazer, né? Enfim, o consumo da carne acaba que deixando mais animalizado. E essa questão emocional é muito relevante à mudança que é, né? Então eu percebi que consegui me tornar uma pessoa muito mais calma, mais tranquila, mais serena, né? Menos impulsivo, né?
que consegue ter mais controle, essa é a palavra, controle, sobre as circunstâncias, sobre as situações, sobre as emoções. Quando se consome muita carne, consome carne em si, né? Geralmente se torna uma pessoa também mais impulsiva, né? Que acaba com isso fazendo muita besteira, do qual depois pode se arrepender. Fora isso, há diversos médicos que já vi em pesquisas e documentários que falam que 1 em cada 3 pessoas no qual consome carnes e laticínios pode ter problemas de diabetes, colesterol, pressão alta, né? É vários problemas aí que pode gerar. Fora a questão de doenças, né? Que as doenças de animais passam para o humano, doenças de vegetais não passam para o humano, né? Então assim, fora isso também a questão de a disposição física, né? Força, resistência, tudo isso aumenta quando se deixa de comer carne. Ao contrário do que pensam, né, que se perde. Pelo contrário, inclusive tem um documentário Dieta de Gladiadores na Netflix que mostra diversos atletas que pararam de consumir carne e inclusive melhoraram seu desempenho nos esportes. Inclusive atleta de força, tá? Tem um relato de um atleta de força e melhorou muito o desempenho dele após isso, né? A imunidade melhora, né? Então dificilmente você vai ficar doente após deixar de comer carne. Fora isso, a principal coisa também, fora a questão emocional, a questão também do campo energético, né? O seu campo energético ele fica, digamos que mais limpo, né? Fica, não fica mais com aquela cor mais avermelhada, laranja, né? Escura, que denota mais questão animal, né? Com cores mais bonitas, mais claras, né? Então isso ajuda na questão espiritual, né? Isso vai ajudar para quem faz meditação, quem faz yoga, mantras, né? Na concentração também, né? Consegue ficar mais centrado em si. Para quem tem algum tipo de mediunidade ou quer desenvolver isso também vai ajudar, né? Para quem quer perder peso também ajuda essa questão. Só de você deixar de consumir carne, que são alimentos cheios de calorias e gorduras, e, né, difícil de digestão, tudo isso prejudica muito para quem quer perder peso. Né? Para quem quer ganhar massa muscular, sim, é possível. Basta que ajuste a dieta, né? E, assim, hoje em dia já se tem centenas, milhares talvez de alimentos que fora carne e laticínios que dá para deixar uma dieta extremamente saborosa e para o objetivo que for, ganhar massa, perder peso, o que for, né? Então, não tem mais a necessidade do consumo de carne. Então, eu senti todas essas melhoras, né? Fora a questão também, como eu citei, do raciocínio, né? Da concentração, que eu consigo hoje em dia ler mais, me concentrar mais do que antes, né? Focar quando está fazendo uma coisa. Então, consegue se centrar mais. E sem dúvida nenhuma, isso aliado, lógico, né? A reforma íntima, de querer se melhorar e tudo mais, vai te tornando uma pessoa mais equilibrada, né? Mais centrada em si. E, obviamente, né? Isso alinhado à reforma íntima, aliado a estudos, por exemplo, do Evangelho de Cristo, né? Tudo isso vai contribuindo para que você se torne uma pessoa melhor, né? Apenas uma pessoa, o que gera de gastos com uma dieta com carne, daria para alimentar 18 que consomem, não consomem
nas obras de Ramatiz, por exemplo, Fisiologia da Alma, qual mais? Magia da Redenção. Ele explica os malefícios da carne, como que tem diversos vampiros no astral e que vivem de consumir, né, o tônus vital da carne, do sangue, né? Então os humanos que vão consumindo isso, fora as matanças que ocorrem, aquele derramamento de sangue, os vampiros do outro lado, seres que estão muito animalizados, que querem sentir a vitalidade aqui da carne, da terra, da matéria, né? Eles consomem esse tipo de coisa, né? Enfim, há muitos benefícios em deixar de comer carne e há muitos prejuízos quando se faz isso, né? Já não é mais necessário no momento atual isto, né? Talvez nas épocas muito antigas era necessário, pois talvez não tinha tanto ainda abundância de alimentos, mas hoje em dia se tem alimentos, tecnologia e tudo mais que não é mais necessário isso, né? Já é a hora disso mudar. Tudo isso gera um karma tremendo para a Terra, que gera muito sofrimento de todos os tipos, catástrofes, doenças, misérias, violência. Tudo isso está envolto também nesse consumo de carne, essa matança de animais, né? Que é um karma que gera para a Terra. Guerras, inclusive, né? A Matiz ele fala isso no livro Magia de Redenção, né? Alguns dizem também que eu já vi alguns espiritualistas dizendo que o karma que se gera ao matar um animal é o mesmo que o karma que se gera ao matar um ser humano. Bem, não sei se é realmente precisamente assim, mas o que vale é se você realmente ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, ama toda a criação, você não vai matar o irmão animal, você não vai matar nada, não vai causar sofrimento para nada. Quem já tem essa consciência não vai causar sofrimento para ninguém, para nenhum ser. A não ser que essa questão de amor seja apenas da boca para fora, mas não seja verdadeiro. Mas caso seja verdadeiro, além de uma atitude interna de amor, é também externizado, externalizado, né? Dando amor, né? Quem dá amor não vai fazer mal a nenhuma criatura.
As empresas, elas estimulam o consumo de carne e laticínios de duas formas. A primeira é sempre colocando os animaizinhos que estarão sendo vendidos, né? Tudo de uma maneira divertida, uma maneira alegre. Então coloca um animalzinho ali sorrindo, feliz, né? Fontes de texto bem divertidas, alegres, né? Tanto que para estimular tanto o adulto, tanto a criança, né? Principalmente a criança, que vai ver aquilo ali, vai ter uma impressão boa daquilo, né? Então as embalagens eles costumam deixar de uma maneira bem agradável aos olhos, né? Para que não remeta a nenhuma culpa, não remeta a nenhuma coisa violenta, não remeta a dor, sofrimento, né? Mas a realidade é muito diferente, né? Todos os animais que são mortos para consumo sofrem, né? Desde o início das suas vidas até o fim, né? É sofrimento mais sofrimento. E não tem nada de felicidade, não tem nenhum animal feliz. E não tem, isso aí não existe também de animal se sacrificar para ser consumido, de dele estar contente ou aceitando aquilo, né? Não, assim como todos querem viver, o animal também quer viver, né? Ele não quer ser sacrificado para os outros consumirem, para seu bel prazer, né? Essa é uma forma. A segunda forma, colocando necessidades do porquê consumir aquilo. Então, desde criancinha já se diz que a criança tem que tomar leite para ter ossos fortes, né? Crescer forte, saudável. Comer carne, por exemplo, para se ganhar músculos, né? O pessoal da academia, isso é muito batido, né? Carne, frango para se ganhar músculos, ficar forte, né? Que o peixe também é um alimento saudável, que é bom, que é isso, é bom para aquilo, bom para a vista, que tem gordura boa, ômega 3. E se não comer carne, pode ficar anêmico, pode ficar sem ferro, sem a vitamina B12, né? Fica fraco, não se consegue ter proteínas. Né? Eles colocam mil e uma coisas aí para criar necessidades para consumir esses itens, né? Como se não consumisse, não tivesse saúde, fosse morrer, fosse ficar fraco, ou coisa do tipo, né? E a realidade é muito diferente, né? Se você parar para ver tantos aí que não consomem carne e laticínios, né? E tem muito mais saúde, inclusive, do que quem consome, né? Inclusive, os médicos já estão mostrando, né, que a maioria das doenças vem exatamente pelo consumo das carnes, né? Não só a questão nutricional da carne, mas todo o sofrimento, a dor que ela carrega, as toxinas que também tem devido a isso, né? Então, essas são as duas formas que as empresas usam, deixando aquilo ali divertido, alegre, etc., visivelmente, né? E criando necessidades.
Mitos mais comuns. Perderei saúde e vitalidade com uma dieta sem carne e laticínios? Não. Muito pelo contrário, já existem diversas pesquisas, estudos e médicos que indicam a seus pacientes para uma melhora de saúde, tanto física, mental e emocional, uma dieta sem carne e laticínios. E com isso melhora e até mesmo cura muitas vezes pessoas com diabetes, colesterol, melhora em problemas emocionais, melhora em questões de alergias. Há melhoras em todos os níveis, né? Quando se faz uma dieta sem carne e laticínios, uma dieta saudável baseada em alimentos como frutas, verduras, legumes, grãos, alimentos orgânicos saudáveis, só há ganho de saúde e de vitalidade. Precisa de carne para suprir a necessidade de proteínas na dieta? Não. É totalmente possível suprir somente com alimentos de origem vegetal. Feijões, grão de bico, lentilha, entre outros, soja, né? Entre outros alimentos aí que podem suprir muito facilmente essa quantidade de proteína. E temos também atualmente no mercado diversas proteínas em pó, proteína do arroz, proteína da soja, proteína da ervilha. São proteínas isoladas, facilmente de serem encontradas e facilmente também de ser consumidas, né? Então, pode muito facilmente ser suprido essa quantidade de proteína. Precisa-se das vitaminas e minerais vindas das carnes e dos laticínios para suprir nossas necessidades nutricionais disto? Isso é outro mito. Inclusive, é muito mais fácil suprir essas necessidades de vitaminas e minerais vindo de alimentos vegetais, como frutas, saladas, né? Grãos. Na verdade, carne e laticínios são alimentos pobres em vitaminas e minerais, né? E, pelo contrário, alimentos vegetais é muito mais rico, muito mais fácil de suprir essa quantidade. Precisa-se do leite devido ao teor de cálcio para fortalecer os nossos ossos? Isso já foi provado que é um mito, né? Inclusive tem estudos de crianças submetidas a uma dieta com leite e outras sem, né? E não houve nenhuma diferença de resultados nos ossos, na força ou resistência, a mais do que as que consumiram leite, né? E assim, muitos alimentos vegetais também contêm cálcio, né? A própria soja, brócolis, esses alimentos mais verdes, né? Dá para suprir muito facilmente essa questão de cálcio somente com alimentos de origem vegetal. Inclusive tem também suplementos veganos que contêm cálcio, caso a pessoa não consiga suprir com alimentos vegetais, mas é muito facilmente de ser suprido somente com alimentos. Então não há perca nenhuma, não há enfraquecimento, nada disso. É necessário consumir carne para ganhar músculos e haver força muscular? É possível ganhar músculos e força, mesmo com uma dieta sem carne e sem laticínios. Inclusive, tem o documentário A Dieta de Gladiadores na Netflix, que mostra isso. Atletas veganos, levantadores de peso, né, extremamente fortes. E temos muitos outros exemplos, se fizer uma pesquisa na internet, né, de diversos atletas veganos que, na verdade, até mesmo melhoraram o seu desempenho, na maioria das vezes, quando deixaram de se alimentar de carne e laticínios. Então, força e músculos pode, pelo contrário, ser melhorado com uma dieta sem carne e laticínios. E, inclusive, melhorar também desempenho esportivo em atletas. É possível perder peso com uma dieta vegana? Sim.
basta haver um ajuste, né, na quantidade nutricional que está sendo consumida, né, de acordo com o perfil da pessoa. Basta que seja feito um ajuste, né? Uma dieta bem elaborada, que haja um déficit de calorias, né? E assim haverá perca de peso. E para ganhar massa a mesma coisa, só que ao contrário, em vez de um déficit, um acréscimo de calorias, né? Tudo, é claro, bem elaborado, né? Quantidade correta de carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então não há problema algum, seja ganhar peso, seja perder peso, ganhar massa muscular, né? Pode ser feita a mesma coisa do que uma dieta com carne e laticínios. A única mudança será que os alimentos serão outros. É necessário consumir carne para a obtenção de saúde. Isso também foi passado para enganar as pessoas, né? De que é preciso comer carne, tomar leite para ficar forte, saudável, né? E quando na verdade é o contrário disto. Uma dieta sem carne e laticínios promove muito mais a saúde do que uma dieta com esses itens, né? E hoje já tem muitos estudos, muitos médicos que aprovam uma dieta sem carne e laticínios. Então, hoje tem muita informação já sobre isso, né? Está muito claro que uma alimentação sem a carne e os laticínios promove a saúde, né? E ajuda tanto a questão de saúde, também emocional e mental. Ficarei com falta de energia fazendo uma dieta vegana? Não. Desde que tenha, obviamente, uma dieta bem elaborada, né? De acordo com o seu perfil, suas necessidades, né? E seu objetivo. Muitas pessoas, às vezes, têm a vontade de iniciar uma dieta sem o consumo de carne e laticínios e muitas vezes não sabem por onde começar, não sabem a forma mais correta de se fazer. E muitas vezes podem começar de uma maneira não tão saudável e acabar que por isso ter problemas e até mesmo desistindo disto. Então, procurarei esclarecer uma forma mais saudável de se migrar de uma dieta carnívora para uma dieta
sem carne e sem laticínios, né? Uma forma que eu acho a mais saudável de se fazer. Então, para todos que tenham esse desejo disto, assistam o vídeo, né? E claro, isso é uma sugestão, né? Eu acredito que a primeira coisa para quem deseja mudar a sua alimentação, a primeira coisa a se fazer é procurar um clínico geral, por exemplo, um médico, né, de confiança, e então fazer todos os exames, esses exames comuns de sangue, de rotina, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Então esses são alguns dos exames que eu sugiro, né? Hemograma, glicemia, tireoide, T3, T4, toda essa listinha de exames. O objetivo em fazer esses exames é a verificação de como está o seu estado de saúde atual, né? É claro que isso aqui é apenas uma sugestão. Sem dúvida você deve consultar um médico, né? E ele avaliar o seu caso e ver se precisa de mais exames ou se não precisa de todos esses, né? O importante é ter uma visão geral de como está o seu estado de saúde atual, né? Para então dar os próximos procedimentos, né? A segunda coisa, é importante que tenha um mínimo de conhecimento sobre questões nutricionais dos alimentos, né? Então, nada que um pouco de estudo não venha a fazer você compreender isso, né? Estudar um pouco como funcionam os carboidratos, proteínas, as gorduras, né? Como montar uma dieta equilibrada, adequada, né? Tudo isso é para que você possa ter mais autonomia em montar a sua dieta, né? De uma forma que ela fique saborosa, que ela fique, além disso, saudável, né? A combinação de alimentos, o momento certo para se consumir tais alimentos, né? É claro que, caso não saiba tudo isso, né? Mesmo se souber, pode também ir até um nutricionista e, claro, também de confiança, né? E para que ele monte uma dieta adequada também para o seu caso, de acordo com o seu perfil, seus gastos energéticos, né? Com o seu estilo de vida, seu objetivo, né? Então, essa é a segunda coisa, né? Ter uma mínima noção dos alimentos, né? E, além disso, se necessário, consultar um profissional para que monte uma dieta elaborada para você, né? Uma coisa que é importante para quem vai adentrar esse mundo, né? É que no começo pode ser que, se você não souber, não ter uma boa noção dos alimentos, das combinações, temperos, sabores, a forma que fica mais saborosa, etc. Pode ser que no começo você ache que a dieta fica ruim, né? Por não saber como temperar, como combinar os alimentos para que fique bom, né? Os alimentos que se pode consumir. Então eu também sugiro que procure pesquisar, estudar também pelo menos por um tempo, né? Essas questões, né? Procurar ver os alimentos que é possíveis. Tem uma infinidade de alimentos. A dieta ela pode ser muito saborosa, não afeta em nada. Inclusive, depois que eu parei de consumir carne e laticínios e comecei uma dieta sem isto, minha alimentação ficou mais saborosa do que era antes. Porque aí então eu passei a saber combinar mais os alimentos, né? A sentir mais o sabor natural dos alimentos, né? E então você também tem uma maior consciência na hora de comer, né? Isso modifica a experiência ao comer, né? Então, após ter feito os exames, após também ter estudado e entendido um pouco toda a questão nutricional dos alimentos, né? E, se necessário, também procurar um profissional para te auxiliar nisso, né? A questão de desvincular do consumo de carne e laticínios, minha sugestão, que eu já vi também outros falando o mesmo, né? Para que seja uma maneira mais tranquila e que não agrida o corpo,
que assim, o corpo ele se acostuma, né? Mesmo uma alimentação mais pesada, como vinda de carne, laticínios, o corpo ele acaba se acostumando com isso, né? Então a forma de ir tirando isso é tirando aos poucos. Primeiro, tirar a carne mais pesada, a carne de porco, né? Então pode, por exemplo, começa diminuindo, né? Se comia, sei lá, 2 bifes por dia, começa a comer um, né? Vai um tempinho, daqui a pouco tira esse um, né? O tempo vai de cada um. Eu acho que assim, você deve ir sentindo o corpo, como ele está reagindo, né? Você tira, você sente, o que você sente, né? Quando você tira um pouco esse alimento? Sente-se mal, sente fraco, ou tá tudo ok? Vai sentindo o corpo, como ele está reagindo, né? Então assim, primeira coisa, tira a carne de porco. Então, por um tempo você vai diminuindo, depois tira. A segunda coisa, tira a carne vermelha, a mesma coisa. Vai diminuindo, até retirar de uma vez. Depois, tira-se carnes brancas, ou seja, aves, né? Então, vai diminuindo o consumo, diminuindo e finaliza. Por último, tira-se os peixes. Diminui, até que finalize. Não consuma, né? E os laticínios, a mesma coisa, né? Os laticínios eu acho que pode ser retirado desde o começo, que não vai afetar praticamente nada, né? Mas vai de cada um também. Procure avaliar o seu corpo, né? O que está sentindo quanto a isso. Eu acredito que esse processo, para que seja uma maneira suave, sem nenhum efeito assim prejudicial, né? Procure estipular um prazo longo, vamos supor 1 ano, para você ir fazendo isso, ou então 6 meses, né? Tem pessoas que às vezes tiram de uma vez e pronto, né? Aí vai de cada um, né? Mas para quem já está há muito tempo consumindo já esses alimentos, tirar de uma vez assim pode ser meio muito agressivo ao corpo. Então, procure mais lentamente, nem que seja 6 meses ou 1 ano, né? Eu acredito que 1 ano seja um prazo assim bem legal, né? Pode, por exemplo, mês a mês ou a cada 2, 3 meses ir tirando determinados tipos de carnes, né? Até finalizar. O que mais? Após ser feito isso, eu acredito que assim, você fez seus exames iniciais, viu que tudo ok, saúde, beleza. Após 6 meses, se possível, fazer outro exame. E após 6 meses, outro exame. Para ver como está o seu organismo com essa retirada desses alimentos, né? E após 1 ano, quando você, por exemplo, já retirou totalmente, né? Como está, né? Então, depois, após 6 meses já sem nenhum tipo de carne, né? De novo, fazer exames para avaliar como está o seu organismo. Esses exames, claro, pode ser feito também em menor tempo, né? Por exemplo, cada 2, 3 meses, né? Para uma avaliação mais minuciosa, né? Aí vai de cada um, né? Eu acho que tem que ser muito assim, você sentir o seu corpo, né? Como ele está. Pode ser um prazo mais longo, caso você esteja se sentindo bem, não esteja problema nenhum, né? Agora, caso esteja alguma coisa fora do comum, então procure fazer novos exames, procure ver, né? Sobre a questão, por exemplo, também da vitamina B12 que falam, né, que pode cair, né? Se consumir bastante vegetais, feijão, grão de bico, algumas oleaginosas também tem a vitamina B12, dificilmente irá ficar em falta, né? A soja também. Mas caso necessário, nada mais simples também do que suplementar, né? Um comprimidinho de vitamina B12. Né? Veja de acordo, é claro, com a sua necessidade, né? O seu peso, o seu corpo, pelo peso do seu corpo e seu gasto energético, né? Seu dia a dia, como que é, etc. Seu perfil. Assim, uma dica que eu dou também. Para quem pratica exercícios ou costuma ter uma dieta mais rica em proteínas, que fica às vezes preocupado com o que vai fazer, né? Questão da proteína. Existem muitas proteínas em pó, né? Veganas. Proteína isolada da soja, proteína do arroz, proteína da ervilha em pó, né? Existem barrinhas de proteínas também veganas.
Tudo isso pode facilitar muito essa suprir essa quantidade de proteína. Fora que tem a proteína texturizada da soja também, que é bem fácil consumir, que parece uma carne moída, né? Então é bem fácil suprir isso. Uma orientação também importante, né? É tomar cuidado assim, que não é porque está deixando de comer carne que consumirá alimentos porcarias, como por exemplo industrializados, alimentos congelados, todos esses alimentos fritos, né? Doces, guloseimas, todos esses alimentos são prejudiciais à saúde, são péssimos. Então, por mais que eles sejam às vezes veganos, esses outros alimentos que muitas vezes são veganos, vegetarianos, que não é carne nem laticínios, mas não são saudáveis. Isso aí também não deve ser consumido na dieta, né? Obviamente que esses alimentos, por mais que não sejam nem carne nem laticínios, também são prejudiciais à saúde. Uma dieta saudável, obviamente, alimentos mais vivos, frescos, por exemplo, frutas, verduras, legumes, vegetais, né? Alimentos o mais naturais e orgânicos possíveis. Esses são alimentos que têm mais chi, têm mais energia vital, que nutrem, que supre a quantidade de vitaminas, minerais do seu corpo, né? Então, cuidado com isso, de não achar que só porque o alimento é vegetariano, vegano, como esses alimentos aí, cheio de empresas que fazem alimentos industrializados, veganos, não acho que esses alimentos são saudáveis. O mais saudável é você realmente comprar ou plantar seu próprio alimento, né? Mas preferir coisas assim, verduras, frutas, legumes, coisas mais vivas possíveis, né? Quando se muda para uma dieta sem carne e laticínios, é muito perceptível, muito rapidamente, como todo o seu organismo muda. Ele trabalha muito mais fácil, né? Como se ele estivesse mais limpo, ele está mais limpo mesmo, né? Então, a digestão é mais fácil, o intestino funciona melhor, né? Tudo por dentro fica mais fácil, né? Isso é muito perceptível. Uma coisa que também pode acontecer é você passar a sentir fome mais frequentemente. Porque, obviamente, alimentos mais pesados, como carne, laticínios, etc., ele deixa muito saciado, muito pesado, né? A digestão é muito lenta. Agora, quando se muda isso, a tendência é ter fome mais frequentemente, né? Mas nada que começar, por exemplo, a se alimentar com maior frequência não resolva, né? E nada também que fibras, alimentos com fibras também ajudam a te deixar mais saciado, né? Outra coisa que se nota muito rapidamente também é a questão de alergias, né? Isso melhora muito essa questão aí, principalmente por causa do leite, né? Quando se tira o leite, já alergias, problemas às vezes respiratórios, coisas do tipo já melhora muito, né? Muitas pessoas têm esses problemas exatamente por causa do laticínio, né? Que já é muito prejudicial, como já tantos médicos já falam, né? Então acho que eu acredito que é isso, né? Para migrar para uma dieta sem carne e laticínios. Então, a maneira mais saudável é essa. Procure um profissional desde o início, né? E faça esse acompanhamento da sua saúde para ver como o corpo está reagindo a isso, né? E procure sentir, né? E, além disso, procure, como eu citei, pesquisar, né? Os alimentos, receitas, etc., para adentrar nesse mundo e ser uma experiência prazerosa, né? Pode-se ter uma alimentação super prazerosa, saborosa, mesmo sem carne e laticínios. Além disso, muito saudável. Mais saudável, inclusive, do que consumir carne e laticínios, né? Uma sugestão que eu dou também para baratear essa dieta é procurar comprar, por exemplo, grãos como aveia, chia, linhaça, ou o que você for consumir nessas casas cerealistas, né? Ou na internet também tem muitos que vendem, né? Procure achar uma fonte confiável que você vê que são saudáveis, né? Que são, se possível, mais orgânicos, né? As frutas, a mesma coisa. Procure comprar em locais que você vê que são frutas boas, de qualidade, né? Mais orgânicas possíveis, né? Tudo isso levará a também uma saúde melhor, né? Porque não basta apenas os alimentos serem já ajustados, mas também a procedência dele é importante, né? Eu acredito que é isso, né? Então, para quem está querendo adentrar esse mundo, aqui tem mais do que o suficiente para você ter uma noção do que fazer, né?
Mas claro, procure também pesquisar por conta própria, orientação de profissionais. Isso vai te dar um bom norte de como fazer e que seja tudo tranquilo de se fazer, né? Praticamente todas as pessoas que já tiveram a experiência de ter um contato com um animal relatam uma melhora em sua saúde, em seu bem-estar. Todos que já tiveram essa experiência sabem do que eu estou falando, né? No meio espiritual, é falado que o cachorro ele é capaz de absorver a energia do dono. Tanto que pode-se ver que, normalmente, o cachorro ele fica muito semelhante ao dono, né? O comportamento dá a impressão que ele pega certos traços de personalidade de um ser humano, né? E chega até o ponto de, muitas vezes, adoecer, ter doenças semelhantes a doenças que o dono tem ou já teve, né? Porque ele faz, de certa forma, uma absorção da sua energia. É por isso que muitas vezes cachorros estressados, os donos, se você investigar, também são estressados. Cachorro ansioso, o dono é ansioso, e assim por diante, né? Enquanto os gatos, no meio espiritual é dito que eles são capazes de absorver a energia e transmutar essa energia, né? Ou seja, transformar essa energia. Como eu disse logo no começo, né, todos que já tiveram essa experiência com um animal percebem o bem que isso faz, né? Mas agora isso já está provado cientificamente. Inclusive existem hospitais no qual o tratamento de um paciente muitas vezes envolve contato com o animal, né? Pois aquele contato com o animal lhe dá mais alegria, mais ânimo e de certa forma contribui para a sua melhora, né? Como todos sabemos, a maior causa talvez das doenças são as emoções, né? E emoções desequilibradas ou negativas pode levar à doença. Quando se consegue, com alguma coisa, melhorar isto, obviamente vai melhorar também. Se você parar para pesquisar, há muitos relatos de pessoas que tiveram uma grande melhora em sua saúde após ter tido contato com um animal, né? Pessoas muitas vezes solitárias que passaram a se sentir melhor com um animal, vivendo com um animal. Pessoas depressivas que deixaram de ser depressivas após ter o contato com o animal, né? Pessoas ansiosas que conseguiram se libertar disto, né? Fora que há outros muitos exemplos de benefícios que se pode ter com a simples presença de um animal na vida de uma pessoa, né? Passarei a seguir alguns benefícios, né, que eu peguei de uma pesquisa que eu fiz. Ter um animal, né, além de contribuir com o animalzinho, contribui talvez muito mais com nós mesmos, né? Talvez o maior beneficiado de se ter o convívio com o irmão animal não seja o animal em si, mas muito mais nós mesmos.